Olá, gente! Então, hoje nós vamos falar sobre os verbos irregulares, tá? Lembrando que nós falamos anteriormente sobre os verbos regulares, certo? O que vai mudar então, né? A diferença entre os verbos regulares e irregulares. Justamente isso, os verbos vão ser irregulares, ou seja, eles vão mudar a sua forma no radical, eles vão mudar a estrutura dele no radical. Então, vamos primeiro conceituar ou reconceituar, né, o que seja verbo, né? O que a gente vai entender como verbo? É aquele grupo de palavras da língua, né, classe gramatical que nós temos, tá? Que diz respeito, né, que significa uma ação, propriamente dito. Significa uma ação ou processo, tá? Ou processo. E ela é organizada, isso aí é o Bechara que fala, né? E ela é organizada para expressar o modo, a pessoa, o tempo e o número. Nós já falamos sobre isso, né? Na estrutura do verbo regular, né? O que nós falamos na outra aula? Que o verbo ele apresenta duas partes, tá? Então, essas duas partes, né? Correspondem a parte invariável. Lembrando que eu estou falando dos verbos regulares, tá? A gente está só recapitulando. Uma parte invariável, mais, né, uma parte flexionável, tá? A parte invariável e a parte flexionável. Isso significa dizer que o radical, ele vai se manter, tá? Com aquela mesma parte, né, aquela primeira parte, ela não vai mudar. Salvo alguns verbos, e aí a gente vai ver também, mas eles são classificados como regulares, tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Bom, aí, né, o que vai acontecer? Se eu for conjugar, por exemplo, o verbo cantar, que é um verbo regular, o verbo cantar no presente do indicativo, tá? E vai ficar eu canto, né? Tu canta, a gente tá careca de saber, né? Ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam, né? Nós, vós, eles. Tá? Beleza, minha letra, né? Bom, aqui, lembra que eu falei que como que a gente identifica o radical num verbo regular? A gente coloca ele na forma do infinitivo. Então, a gente passa ele para o infinitivo, lembrando que no infinitivo a forma, né, é em AR, a forma dele original, né? Em AR, ER, OR e IR. Tá? Então, como é que fica esse verbo no infinitivo? Cantar, né? Então, a gente pega o cantar, né, o verbo cantar na sua forma no infinitivo, retira a desinência, né, de infinitivo, retira a vogal temática e aí o que sobra, né, é o radical, tá? Então, qual é o radical aqui? Até T, né? Então, aqui eu sei que o meu radical é essa parte aqui que não varia, tá? Até dá para perceber que ela não muda, ó. Em todas as pessoas, né, desse tempo no presente não vai mudar e não vai mudar em outros tempos verbais também, do verbo cantar. Por quê? Porque ele é um verbo regular, tá? Bom, o que vai acontecer então nos verbos irregulares? Eles não vão ter essa lógica aqui propriamente, tá? Por quê? Porque os verbos irregulares, eles vão mudar a sua estrutura do radical, ok? Então, por exemplo, né? Se vocês forem pegar lá no livro de vocês, o que são verbos irregulares? Aí ele vai falar assim, recebe o nome de verbo irregular, o verbo que, quando conjugado, não segue o modelo de sua respectiva conjugação. Então, ele não vai seguir o modelo da sua conjugação. Isto é, apresenta alterações no radical. Então, ó, verbos irregulares apresentam
alterações no radical. Isso é uma coisa que vocês têm que pegar, esse é o pulo do gato. Não apresentam alterações no radical e ou nas terminações, tá bom? Então, por exemplo, deixa eu apagar aqui rapidinho. Então, aí eu espero que dê para vocês verem, né? Aqui eu peguei 3 verbos irregulares. Todos eles estão no tempo pretérito perfeito, tá? Então, aqui a gente tem a forma no infinitivo, tá vendo, ó? Saber no infinitivo. Então, aqui não tem como você pegar o radical, você identificar o radical e dizer que o radical vai ser SAB, né? Se você for por aquela lógica dos verbos regulares. Professora, a senhora me ensinou, né, que a gente retira a desinência do infinitivo, retira a vogal temática e aí a gente sabe o radical. Não, aqui não. Aqui a gente vai perceber que, estou falando dos verbos irregulares, aqui a gente vai perceber que a coisa muda de figura. Ou seja, o que vai acontecer? O radical ele vai mudar, tá? Aqui eu tenho todos eles no tempo no pretérito perfeito, tá? O tempo no pretérito perfeito, já que de início a gente já sabe que mudou. Ó, soube, não é o SAB mais, tá? Soube, soubeste, soube, soubemos, soubeste, souberam. Mudou, né? Olha aqui o verbo dar. O verbo dar tem a sua forma, né? Dessa forma aqui no infinitivo, mas olha aqui, ó, na primeira pessoa do pretérito perfeito, mudou, tá? Mudou totalmente o radical, ó. Só manteve o D, né? Dei, tu destes, ele deu, nós demos, vós destes, eles deram. Verbo ir, nossa, o verbo ir então, né, ele mudou completamente, ó. Fui, pretérito perfeito também, todos estão no pretérito perfeito. Fui, foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Olha como é que mudou, né? Então, percebam que os verbos irregulares, eles não vão manter o seu radical da mesma forma. É por isso que são chamados de irregulares, tá bom? Bom, agora a gente tem que falar com vocês também sobre alguns verbos que parecem irregulares, mas eles são classificados como regulares, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, eu estou falando sobre o verbo. Bom, em relação aos verbos, né? Tem alguns verbos aí, como o verbo chegar, ficar e vencer. Os verbos chegar, ficar e vencer, eles são regulares, só que por uma questão fonológica, tá? Em alguns casos ele vai sofrer uma alteraçãozinha aí, tá? Por exemplo, verbo ficar, né? Vamos começar aqui pela ordem. O verbo chegar, por exemplo, né? Tá até no livro de vocês na página 58. Verbo chegar, cheguei. Aí é um acréscimo do U aqui no radical, tá? Verbo cheguei. Ficar, você tem fiquei. Vencer na primeira pessoa, venço. Bom, olha aqui, ó. O QU, né? O GU aqui. Eles, apesar, né, de terem parece, né, que é irregular, mas é só uma questão fonológica, ok? Então aí, ó, na página 58 tá assim: há determinados verbos que, para preservar a identidade fonológica, né, apresentam alterações gráficas quando conjugados, como ficar, chegar e vencer. Apesar deles sofrerem variações em seus radicais, são considerados verbos regulares, tá bom? Bom, eu queria fazer uma ressalva aqui com vocês, tá? Em relação ao verbo dar.
em relação ao verbo dar, tá? Por que eu tô falando isso, né? Porque no livro de vocês, ele tá como irregular, certo? Tá? Aí na página até 57, ele tá como irregular. Só que, lendo em alguns gramáticos, né, por exemplo, citando, né, o Cláudio César Henriques, né, ele vai falar que o radical dele é o D, certo? Então, se você for ver, né, vai identificar que o radical é o D e o radical não vai mudar. Aí no caso, né, aí a gente tem o dei, né, toda aquela conjugação que nós deste, certo? Eu dei, deste, beleza? Aqui a gente não vai, o radical vai continuar o mesmo, o D vai se manter até o final. Então ele, no caso aí, né, fazendo uma ressalva até no livro mesmo de vocês, o verbo dar, ele é um verbo regular. Eu coloquei até ele aqui, né, para depois voltar e explicar essa questão do verbo dar. Assim como o verbo ler também, o verbo ler, né, a gente retira, né, no caso, e aí a gente só tem o L, né, como radical, esses verbos, né? Ler, dar, tá bom? Beleza, gente? Então, gravem isso, tá? Foi importante até que eu mostrasse para vocês o verbo dar, né? E a sua conjugação, a gente vê que ele muda, mas o radical do verbo dar é só o D, tá? Fazendo uma ressalva aqui. Tá bom, gente? Beijos, até a próxima!